Oi, meu nome é Melk e qual foi a última vez que você se sentiu entediado? Qual foi a última vez que você se sentiu entediado e não pegou o celular pra fazer qualquer coisa, menos ficar entediado? O vídeo de hoje é sobre isso, como deu pra perceber pelo título. Como eu citei, talvez você, na última vez que esteve entediado, pegou o celular pra não ficar entediado. E aí eu acho interessante da gente começar esse vídeo pensando justamente sobre como a gente usa o celular para fugir do tédio. Você nem tem nada pra fazer, você só fica rolando o celular de um lado pro outro pra não ter que conversar com alguém ou pra não ter que ficar entediado. E aí os celulares têm um papel de modificação em como a gente se comporta maiores do que só isso, mas é também interessante da gente observar como nós nos comportamos em relação a não querermos ficar entediados. O tédio é meio que cansativo demais para que a gente possa lidar com os nossos próprios pensamentos, ou com o vazio da nossa mente. E aí no vídeo que eu falei sobre o prazer de fazer nada, eu também falei sobre a relação que nós desenvolvemos com o trabalho. E aí em relação a isso, a gente ouve que mente vazia é a oficina do diabo. Só que a gente precisa desse espaço de mente vazia, de estar sem pensar nada, de ficar sem fazer nada. Não só por uma questão de descanso, como eu falei nesse vídeo, mas também por uma questão de que o tédio é fundamental para que a gente possa descansar a mente e sermos criativos. Em uma sociedade de desempenho, de produção, na qual nós precisamos estar sempre fazendo alguma coisa, ter esse tempo de tédio, de fato, e eu não tô falando aqui um tempo de não fazer nada, ou um tempo de descanso. Por isso que esse vídeo é diferente do sobre o prazer de não fazer nada. Esse é um tempo de tédio, de você ficar meio que cansado de não ter nada pra fazer. No sentido de que você tá em um ambiente, tá em uma situação que é desconfortável em termos de você não estar fazendo algo que você gosta, algo que você se sente bem, e a partir disso, desse tédio, dessa sensação, você poder desenvolver algo com a sua própria mente. Parte do processo criativo vem através da imaginação, e não só por isso, mas crianças são mais criativas porque elas possuem mais imaginação e se permitem isso, e também porque elas ficam mais entediadas. Inclusive é algo da gente parar para observar sobre como as crianças não têm tido esse tempo para ficar entediadas. E isso é extremamente problemático porque, além desse tempo tá sendo substituído por um tempo em telas que são prejudiciais para pessoas de qualquer idade, para crianças ainda pior, principalmente a quantidade de tempo que as crianças passam, a gente também precisa pensar em como o cérebro precisa desse tempo de ócio, esse tempo de ficar sem fazer nada e esse tempo de tédio mesmo para ser criativo e para formar essas conexões. Existe um processo quando nós estamos amadurecendo que se chama poda neural. Nós nascemos com inúmeros neurônios e esses neurônios não estão tão bem interconectados, só que a gente tem uma quantidade grande. E aí conforme a gente vai crescendo, esses neurônios vão melhorando a conexão, quase que não saem neurônios, né? Mas eles vão melhorando a conexão. E aí vai diminuindo a quantidade, se eu não me engano. Tem um bom tempo que eu li sobre isso. Mas esse é o processo de poda neural. Ele acontece porque não é uma questão de quantidade de neurônios que é importante. É uma questão de como esses neurônios estão conectados e de como eles trabalham bem juntos, porque é um processo coletivo. Então mesmo que a quantidade diminua, esses neurônios funcionam melhor porque eles estão conectados. É a partir deste momento que a gente consegue desenvolver habilidades, a partir do desenvolvimento cognitivo também. Não é só uma questão física, também é uma questão física, é uma questão social, mas também é uma questão cognitiva. Então, quando nós somos crianças, nós precisamos desse tempo de tédio para que a gente possa desenvolver essas conexões, para que a gente possa ter estímulos, para que a gente possa descobrir o ambiente. Um bebê, por exemplo, ele precisa de forma segura explorar os espaços, explorar o mundo ao redor dele. É a partir disso que a gente começa a pensar o mundo, que a gente começa a desenvolver o raciocínio, não somente lógico-matemático, mas também abstrato, sobre nós mesmos, sobre o nosso autoconceito. Então, é a partir também do tédio, mas não só do tédio. E aí, pensando nisso, quando a gente percebe que as crianças e os bebês têm ficado muito tempo em telas, a gente passa a pensar em como isso é prejudicial em termos de essas crianças, esses bebês, não terem espaço para o tédio e para desenvolver essas conexões que precisam ser desenvolvidas. Quando eu era criança, eu devo ter escrito provavelmente uns 5 filmes de Velozes e Furiosos, porque eu pegava meus carrinhos pra brincar e a história era de Velozes e Furiosos. Porque apesar de Velozes e Furiosos ser muito tosco, muito bobinho, pra uma criança é show de bola. É ação, é carro, é violência, então é tudo de bom. E aí, você já parou pra pensar em qual é o espaço que as crianças de hoje têm tido pra isso? E mesmo que elas estejam ali numa tela com um momento de um jogo educativo,
com certeza não é o mesmo nível de estímulo, de sensação, de contato que eles estão tendo. Os estímulos que existem na tela são bem mais limitados do que os estímulos que existem em você brincar em um ambiente. A gente pode pensar, por exemplo, em como brincar influencia você tá mudando de posição, a você tá ali, porque o carrinho vai de um jeito, vai de outro, e porque tem que botar o negócio em cima pra ele cair, pra ele não sei o que. Quando você tá ali na tela, a mudança de posição, por exemplo, é bem menor. Esse é só uma das razões pela qual esse momento de ter tédio, de estar sozinho com seus pensamentos, de estar com a mente meio vazia, é fundamental. Não só para as crianças, mas também para os adultos. E aí, pensando em como os adultos têm essa relação com o tédio, eu penso sobre como esse tempo que a gente sente falta de não poder fazer nada, de não poder ficar sem fazer nada, ou de não querer fazer nada, acaba sendo prejudicial nos termos do tédio também. Nesse vídeo que eu fiz sobre o prazer de fazer nada, eu falava sobre essa questão de lazer, de tempo de descanso, mas quando nós pensamos sobre o tédio, nós pensamos sobre momentos em que nós não queremos estar em algum ambiente, em alguma situação em que nós não queremos ficar sem fazer nada. Ou seja, não é um momento de descontração, não é um tempo livre que você tem para fazer algo que você gosta. É um tempo que você está fazendo algo que te permite não poder pensar em nada, ou que te limita a não poder pensar em nada, ou não fazer nada que seja tão interessante. Não sei como definir, mas todo mundo sabe o que é tédio. E aí, nos adultos, esse tempo ocioso para que exista o tédio é importante também pela criatividade. É esse tempo de tédio que nos permite pensar em soluções, que nos permite pensar em como o mundo funciona. É o tempo de a gente ficar de fato com a mente vazia, é a nossa caixinha do nada. E é a partir desse momento de tédio em que a gente pode usar esse tédio como ferramenta também para desenvolver a nossa criatividade, a nossa imaginação, para a gente pensar em coisas que a gente no dia a dia não pensaria. Na vida adulta nós somos mais dirigidos a metas. Mais do que na escola, mais do que no tempo em que somos crianças e que estamos crescendo, nós precisamos produzir e precisamos direcionar os nossos pensamentos, a nossa atenção e o nosso tempo para metas, para realizar coisas, para cumprir objetivos. Sejam pessoais, sejam profissionais, de uma forma geral, a gente direciona os nossos processos cognitivos a produzir coisas no trabalho, a fazer alguma coisa em casa, sempre a alcançar alguma meta. Diferente disso, o tempo que nós dedicamos ao tédio é um tempo no qual nós podemos estar sem fazer algo direcionado a uma meta. E a partir disso, isso nos leva a poder pensar, poder gastar a nossa atenção com algo que não é exatamente produtivo, com algo que não é diretamente relacionado a uma meta. E aí, isso é fundamental a partir do momento em que nos ajuda a pensar coisas diferentes, a pensar sobre alguma coisa completamente aleatória, e a partir disso, estimular também a pesquisa, a busca. É assim que o mundo é inventivo, é assim que as crianças são inventivas. Elas inventam alguma coisa para fazer ou pensam sobre como é que esse negócio funciona desse jeito. E aí, quando a gente é adulto, talvez a gente não tenha tempo para fazer isso. É a partir dessa curiosidade, por a gente não ter nada a fazer e pensar em como é que isso funciona, que a gente passa a querer descobrir como o mundo funciona. E é a partir disso que o método científico ele vai surgir. É a partir do mexer, do futricar, que a gente descobre como é que as coisas funcionam. Como é que o mundo ao nosso redor funciona. E aí isso também leva a gente a desenvolver um senso crítico. Uma capacidade de gerar ideias, de pensar sobre como o mundo funciona. De fato, tentar entender como as coisas funcionam e não apenas aceitar o jeito que elas funcionam. Quando nós estamos direcionados a metas, isso nos leva a realizar processos. E muitas vezes processos repetitivos. A gente sabe como a gente pode cumprir o nosso trabalho e a gente vai fazer o método para fazer aquilo ser alcançável. Só que quando a gente está no TED, a gente pode fazer as coisas de uma maneira aleatória, de uma maneira que não é pré-determinada, e a partir disso a gente pode chegar a diferentes resultados ou a diferentes conclusões. Dessa forma, a gente consegue perceber como esse espaço de ficar entediado, de fato sentir o tédio, é fundamental não só para as crianças, mas também para os adultos. Não só as crianças, mas também nós adultos precisamos desse tempo imaginativo, desse tempo criativo e desse tempo de fato de ter a mente vazia para que a gente seja capaz de nos sentirmos desconfortáveis de certa forma com estar entediados e a partir disso pensar em coisas, sermos criativos, desenvolver ideias ou só perguntar como é que esse negócio funciona. E é a partir disso que eu te convido a, da próxima vez que você estiver entediado, não pegar o seu celular para se livrar do tédio, mas entender que o tédio é fundamental e que a gente precisa desse espaço de tédio. Basicamente era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Se você achou interessante, se você tem algo a contribuir, deixa um like, deixa um comentário aí. E antes que eu esqueça, aproveite o dia.